Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre igrejas e dívidas com a União, né? No último dia 7 de setembro, o país teve uma notícia aí bem desagradável de que estava encaminhado para sanção presidencial um projeto de lei no Congresso Nacional que perdoa cerca de R$ 1 bilhão em dívidas de igrejas com a União, né? E é um momento em que se quer perdoar R$ 1 bilhão de dívidas das igrejas, mas é um momento em que a gente está no meio de uma pandemia, em que muitas empresas estão fechando por falta de crédito, em que tem muitas pessoas precisando de auxílio emergencial, que a arrecadação do governo caiu, mas os gastos do governo dispararam. E aí vem a pergunta, né? Cabe, né, perdoar R$ 1 bilhão em dívidas de igrejas num momento tão crítico do país como esse? E tem um texto que eu queria ler com vocês, que está lá em Mateus, no capítulo 27, do versículo 24 ao versículo de número 27, que diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O que está acontecendo aqui nesse texto, gente? O que está acontecendo nesse texto é o seguinte. Naquele tempo, havia um imposto que era cobrado das pessoas, que era um imposto de 2 dracmas por pessoa, né? Uma dracma, um denário, era mais ou menos o que um trabalhador ganhava por um dia de trabalho. E aí, quando eles chegaram em Cafarnaum, os soldados se aproximaram de Pedro para cobrar, né, o imposto de Jesus, né? Falando assim, olha, Jesus não paga as 2 dracmas, né? E Pedro, assim, sem ter falado com Jesus, querendo sair daquela situação, falou assim, sim, né? Mas, na verdade, Pedro ia conversar com Jesus a respeito desse assunto. E eu acho interessante o seguinte, quando a gente lê aqui esse texto, o que a gente percebe é que, em primeiro lugar, Jesus está dando a entender que não, né, em tese não precisaria pagar imposto, né? Ele como filho de Deus, né, filho do rei verdadeiro da terra, né, que controla todas as coisas. Então Jesus ele diz assim, olha, estão isentos os filhos, né? Logo estão isentos os filhos, no versículo 26. Mas, para que não os escandalizemos, Jesus Cristo paga um imposto, porque ele diz para Pedro pescar, né? E lançar o anzol, e aí na boca do peixe tinha um estáter, que era uma moeda que valia por 4 dracmas. Então pagou 2 para Pedro e 2 para Jesus. Ou seja, Jesus pagou o imposto, né? Para não escandalizar as pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Bom, eu não vou falar aqui a respeito de igrejas terem que pagar impostos ou não, mas uma coisa eu posso falar. A partir do momento que a gente tem uma dívida com a União, eu acho que, no mínimo, para seguir o princípio do não escândalo, o que as igrejas deveriam fazer é pagar as suas dívidas, né? Porque se Jesus, que é o Filho de Deus, pagou imposto, se Jesus, que é o dono de todas as coisas, ele pagou o estáter e Deus providenciou o dinheiro, Deus providenciou os recursos para que Jesus pagasse o imposto, por que a gente não pode seguir o exemplo do nosso mestre? Por que a gente não pode seguir o exemplo de Jesus? Por que a gente não pode pagar, né, as dívidas que, por lei, nós temos com o Estado, né? Porque aqui o que está sendo perdoado, gente, não são impostos exatamente. As igrejas já gozam de imunidade tributária, mas existem contribuições, existem dívidas trabalhistas, dívidas previdenciárias de outra ordem, remunerações erradas que foram pagas a dirigentes. Tudo isso a igreja está devendo, as igrejas estão devendo dinheiro e isso precisa ser pago. Por que isso precisa ser pago, gente? Porque a igreja representa o reino de Deus. Igrejas deveriam proceder corretamente. Igrejas deveriam ser exemplares na aplicação da lei humana. E não tem nada a ver com liberdade religiosa, porque eu vou repetir, Jesus pagou imposto. Se Jesus pagou imposto, né? Se Jesus pagou o que era cobrado, mesmo Jesus não concordando que ele deveria pagar, por que nós somos tão especiais a ponto de não pagar as nossas dívidas? E aí, gente, entra um outro conceito que eu gostaria de falar, que é o seguinte:
A gente precisa aprender a ter responsabilidade financeira nas nossas igrejas. Por que eu digo isso? Repara numa coisa. Se prega muito sobre mordomia financeira nas igrejas evangélicas, né? A importância de você dar o dízimo, a importância de você dar oferta, né? Tem igrejas que se recusam a eleger pessoas para a liderança da igreja se ela não provar que ela está entregando o dízimo, que ela está entregando oferta. Eu nem vou entrar no mérito se isso é certo ou errado, só estou dizendo que isso acontece. Agora, igrejas cobram tanto, né, que os seus fiéis contribuam financeiramente com a obra do Senhor. Mas essas igrejas não têm responsabilidade financeira na hora de administrar o seu dinheiro? Como que essas dívidas são feitas? Ah, pastor, mas é porque as igrejas elas estão gastando porque elas têm uma finalidade social. Sim, mas a finalidade social precisa ser feita com responsabilidade financeira. Eu não posso gastar mais do que aquilo que eu tenho. Eu não posso me comprometer a realizar uma obra de ação social que vai além daquilo que a minha igreja tem capacidade para arrecadar. Ah, pastor, mas o senhor não tem fé, porque o senhor está dizendo que as igrejas precisam se adequar à realidade financeira delas. Deus vai prover. Ué, meu irmão, Deus vai prover então aqui. Jesus, né, falando, Deus providenciou o dinheiro para Jesus pagar o imposto. Cadê a fé de vocês? De que a igreja vai receber dinheiro de Deus para poder pagar as dívidas que tem com a União. E, na verdade, o que eu acho é o seguinte, essas dívidas acontecem porque está tendo má administração financeira. Nem estou falando que está tendo desvio, essas coisas não. Estou falando de má administração, mau planejamento financeiro. Está faltando responsabilidade financeira com o gasto do dinheiro que é dado pelos fiéis para a obra de Deus, para o reino de Deus. E eu acho que esse é um conceito que todos nós precisamos começar a exigir nas nossas igrejas, dos nossos pastores, dos nossos concílios superiores. É preciso responsabilidade na hora de gastar o dinheiro. É preciso planejar a maneira como vai gastar o dinheiro. É preciso ter a humildade de reconhecer que existem certas coisas que nós não podemos fazer. Existem certas reformas de templo que nós não podemos começar. Existem certas contratações de profissionais que nós não podemos fazer. A gente tem que aprender a viver dentro dos recursos que Deus nos dá como instituições, como igrejas, da mesma maneira que os nossos fiéis são ensinados a viverem de acordo com os limites financeiros que Deus deu a cada um de nós. Por que isso vale para o fiel e isso não vale para a igreja? Pensa comigo a esse respeito, tá bom? Aqui na nossa igreja, né, na Reforma e Carisma, por enquanto nós estamos recebendo contribuições porque a gente ainda não existe como entidade jurídica, a gente ainda não tem conta bancária, a gente está funcionando tudo online, então por enquanto a gente ainda não está recebendo recurso, não tem empregado, não tem contribuição, não tem nada. Mas é uma coisa que nós queremos ter como igreja, é essa questão da responsabilidade financeira, porque esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro ele pertence ao Senhor e a gente precisa dar um bom testemunho desse dinheiro. E nós como igreja acreditamos que os nossos deveres com o governo eles precisam ser quitados. Nós temos que ter essa responsabilidade financeira. E espero que essa bandeira possa ser levada para outras igrejas por aí. Tá bom? Um abraço, gente. Aqui é Elder Nuzima, pastor da Igreja Reforma e Carisma em Brasília, no Distrito Federal. Se você quiser participar dos nossos cultos, é só nos seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, no Instagram e no Facebook, que lá a gente dá informações a respeito do culto, a gente coloca os links para vocês participarem. Que Deus abençoe você.